Hoje vamos explorar uma das questões mais antigas de toda a humanidade. Qual é a personalidade de Deus? Compreender essa questão nos traz uma imensa ajuda, como se fosse uma virada de chave para a nossa evolução espiritual e para a realização divina aqui no projeto do planeta Terra. Porque se afinal nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, entender a sua natureza nos ajuda a conhecer a nossa própria essência e o nosso potencial espiritual. A personalidade de Deus pode ser entendida de duas formas: através da Trindade divina e dos 7 raios sagrados. Primeiro, vamos falar sobre essa natureza trina de Deus que se manifesta em 3 aspectos. Deus Pai e Mãe, que é o Criador, a fonte suprema de tudo que existe. Cristo, o nosso Eu superior, que é a centelha divina dentro de cada um de nós, que estamos nesse processo de manifestar plenamente essa centelha aqui no plano material. E a terceira parte da natureza trina de Deus é o Espírito Santo, a voz de Deus, aquela pequena vozinha interior que nos guia para uma verdade, para uma reintegração com o divino. O Espírito Santo é a resposta para toda dor, separação, sempre que a gente está preso na mente do ego negativo, que é baseado no medo, na ilusão, na separação, o Espírito Santo nos lembra do caminho de volta para casa, no caminho de volta para o nosso Pai, para o nosso Criador. E muitas pessoas desconhecem o imenso poder dessa conexão divina, esquecem até e acabam sofrendo sem precisar. Mas a verdade é que essa orientação sagrada sempre esteve e sempre está disponível para nós. A segunda parte, o segundo aspecto da personalidade de Deus que eu quero trazer são os 7 raios sagrados. Além da Trindade, Deus Pai, Mãe, Cristo e Espírito Santo, Deus também se manifesta através de 7 atributos fundamentais que são conhecidos como esses 7 raios sagrados. Cada um desses raios representa um conjunto de qualidades essenciais que compõem essa personalidade de Deus e, consequentemente, a nossa também. Então, vamos conhecer esses raios, tá? O primeiro raio é o raio que fala do poder, da vontade divina e da fé. Ele é conhecido muito, universalmente, assim como o raio azul. Tá? Mas eu não vou entrar aqui em muitos detalhes da cor, porque dependendo de onde você esteja, dependendo da literatura, eles podem ter cor diferente. Tá? E a diferença das cores tem uma cor a nível planetário e a outra cor a nível cósmico. Tá? Então, do conhecimento mais geral, a nível cósmico, é o raio azul. E é raio vermelho a nível planetário, tá? Mas não se apeguem a essa questão das cores, vamos olhar mais a essência do que são esses atributos, essas qualidades. Então, voltando para o primeiro raio, é o poder, a vontade divina, a fé. Deus é a primeira causa e o Criador do universo. Esse raio representa esse poder pessoal e a capacidade de manifestar a realidade aqui na matéria de acordo com a vontade divina. Não é o que a gente quer, não é a nossa vontade. Esse daí seria um aspecto do ego, do eu inferior. É o que eu quero, porque eu bato o pé, eu quero dessa forma. Aqui é a vontade divina se manifestando através da gente. Tá? Arcanjo Miguel normalmente, ele é associado, ele serve esse raio, esse primeiro raio, tá? Tem toda uma hierarquia espiritual, eu vou gravar depois um outro episódio falando sobre a hierarquia espiritual, que se compõe, no plano espiritual. Tem os mestres ascensos, tem os Elohims, tem os arcanjos. Então o arcanjo Miguel, ele faz parte
desse primeiro raio, ele serve ali, tá? Por isso que ele é associado com o poder, com a proteção, com a fé. O segundo raio sagrado é o raio que fala de amor e sabedoria. Deus ama incondicionalmente toda a criação e manifesta esse amor com infinita sabedoria. Esse raio fala do princípio do amor divino e da compaixão suprema. Ele é muito associado com o amarelo dourado. O terceiro raio é o raio da inteligência ativa. Esse aspecto permite que o amor e o poder sejam colocados em ação no mundo material. Sem esse raio, a criação ela não se manifesta plenamente, tá? E ele é associado com o muito conhecido como raio rosa. E esses 3 primeiros raios, eles fazem a composição do que a gente chama de chamatrina. Eu tenho um episódio aqui no podcast sobre a chamatrina, explicando o que é essa centelha divina que está em cada um de nós. Então, esses 3 primeiros aspectos, eles são extremamente importantes, tá? O quarto raio, que é o raio branco, como é muito conhecido, fala de harmonia, de beleza, porque Deus é pura harmonia e toda a sua criação reflete isso. Fala da estética, as pessoas que são mais ligadas à arte, à música, a paz interior são expressões dessa qualidade divina. O quinto raio é o raio verde da cura e ele tem a cor laranja no nível planetário. Esse raio ele fala da ciência, da verdade, do conhecimento divino. Tem o arcanjo Rafael, o mestre Larion, tá? Eles servem nesse raio. E como o universo foi criado com precisão científica, existem também leis divinas governando tudo. E compreender essas leis nos ajuda a despertar para uma consciência expandida, superior. Tá? Então aqui a gente fala da cura, do conhecimento, da ciência, integrar espiritualidade e consciência. Estão juntos, não estão separados. O sexto raio é o raio da devoção, do amor incondicional. E ele é muito conhecido na cor do rubi dourado. Mestre Jesus, Mestra Nada, fazem parte, né, desse raio. Cada um desses raios, eles têm como se fossem diretores, tá? É chamado de Chohan, são os diretores, e isso muda também. Então, às vezes, se você leu, se você teve um conhecimento através dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, tá? Ou de outras literaturas, e você falou, não, o mestre do sexto raio é o mestre Jesus, né? Isso muda de tempos em tempos. Então, Jesus já atuou como diretor, como Chohan do sexto raio, hoje é a Mestra Nada. E aqui a gente fala da devoção, do amor incondicional. Deus é puro amor e devoção. Esse aspecto nos ensina sobre a fé, a entrega, a conexão profunda com o divino, essa devoção. E quando Jesus, né, na sua última encarnação antes de ascensionar há 2000 anos aqui, ele veio, o Mestre Sananda, como Jesus, ele veio justamente ensinar sobre o amor incondicional. O sétimo raio, que é o raio violeta, esse raio ele tem a mesma cor, nível planetário e nível cósmico. É o sétimo raio da liberdade, transmutação, alquimia espiritual. Tem o mestre Saint Germain atuando nesse raio. A mestra Kuan Yin também, deusa da compaixão e da misericórdia, já foi uma Chohan anteriormente desse raio, e aqui ele ensina que a nossa essência é a liberdade. Esse raio nos ensina a transmutar o medo em amor, a ilusão em verdade, a limitação em expansão, a separação em integração, coletividade, né? E aí o raio, que hoje ele está mais em atividade, é mais necessário para o nosso momento da transição planetária,
da qual a gente tem Saint Germain como grande avatar da nova era de Aquário. A gente saiu da era de Peixes, onde Jesus foi esse avatar. Tem aqui também um episódio no podcast sobre a nova era e a quinta dimensão, bem no comecinho do podcast, que eu recomendo vocês escutarem. Então a gente tem essa personalidade de Deus, né, que tem essa trindade e esses aspectos, esses atributos que são essas qualidades desses raios. Mas aí como que a gente aplica esses princípios no nosso dia a dia? Agora que a gente entendeu, né, que essa personalidade é uma síntese desses atributos, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Se a gente quer atingir a realização divina, a gente precisa integrar esses 7 aspectos. Então exercer o nosso poder pessoal, sempre alinhado à vontade divina e não ao ego. Amar incondicionalmente, primeiramente a nós mesmos, depois aos outros, porque se a gente não tem amor pela gente mesmo, como é que a gente vai amar o próximo? Tá? Tem uma frase, eu já falei ela muito aqui no podcast, e eu gosto muito dela, que é: eu sou urgente, os outros são importantes. Tá? Então é importante a gente trazer esse amor incondicional primeiramente pra gente, para depois transbordar isso para os outros. Manifestar a nossa consciência no mundo material, trazendo ideias para a realidade, né? É muito importante a gente sonhar, colocar isso em prática, trazer, materializar as nossas ideias, os nossos sonhos. Uma outra forma de aplicar, de trazer essas qualidades, é buscar harmonia e beleza em tudo que a gente faz, criando uma vida equilibrada, inspiradora, né? Manter o nosso ambiente organizado, manter a harmonia, se cuidar é importante, tá? Tanto quanto a gente cuida do espiritual, cuidar do físico também, sem o apego. Compreender as leis espirituais e científicas do universo, né, expandindo o nosso conhecimento e colocando em prática. Eu gosto muito do ensinamento do Kybalion, que são as 7 leis herméticas, que são as leis universais. Tem aqui também uma série no podcast sobre essas 7 leis universais do Kybalion, as leis herméticas. Outra forma da gente trazer isso para o dia a dia é cultivar a devoção com o divino e o serviço ao próximo, sem perder a nossa autonomia espiritual, sem delegar isso, sabe? Nada de excessos, de guru, de colocar o nosso poder na mão de uma outra pessoa, né? Que esteja aqui nesse plano, que é tão humano como a gente. Então, se conectar, achar um momento de silêncio e não importa a forma, assim, né? Se você gosta de frequentar uma igreja, ir a algum espaço físico, ou se você gosta de estar ali em silêncio, contanto que você esteja se conectando com o divino, já é maravilhoso. Utilizando aqui agora, né, trazendo o 7º raio, que seria a gente trabalhar constantemente na transmutação de padrões negativos, de pensamento, de comportamento, para a gente se libertar da ilusão, do medo, da separação. Aqui a gente está na dualidade, então tem sim a luz e sombra, calor e frio, amor e ódio, alegria, tristeza, e a gente está aqui para transcender isso. Então, quando a gente transmuta, a gente muda a essência. É muito mais do que mudar a forma, a gente está mudando a essência. Eu estou modificando um padrão vibratório de baixa vibração, de um padrão negativo para um padrão elevado, tá? E tá ali naquele orai e vigiai, porque a gente está nessa jornada. A gente tem as nossas recaídas, a gente tem as nossas sombras, e é um constante trabalho de navegação, de ir descascando ali a nossa cebola interior. E quando a gente consegue equilibrar esses atributos dentro de nós, a gente começa a viver como a verdadeira expressão da presença divina na Terra, aqui, na matéria, assim no céu como na Terra. E essa é
é uma das missões que a gente veio fazer aqui. Então, a grande lição que fica é que a gente não precisa buscar Deus fora de nós, pois a gente já carrega a essência divina, somos Deus em ação. Cada um de nós é uma chama viva da criação e o nosso propósito é desenvolver plenamente essas qualidades divinas. Então eu te pergunto, qual desses 7 atributos você sente que precisa desenvolver mais na sua vida? Reflita sobre isso e aí você pode começar a trabalhar conscientemente para integrar essa energia, essas energias, esses atributos no seu dia a dia, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, desse episódio, compartilhe com alguém que também esteja nessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual e nos vemos num próximo episódio. Gratidão e até breve.